Olá, Irmandade Literária, mais uma vez estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada, independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho este canal onde eu falo sobre livros. Quero agradecer humildemente aos 504, bati o pé aqui, 504 inscritos e inscritas, voltou. E, bom, gente, eu sorteei o livro aqui, né, o Stella Maris, só que a pessoa que foi sorteada não se manifestou no prazo de 3 dias. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, no dia 16 do 11, e ele vai ter sorteado amanhã, dia 17, na segunda, às 8h30, novamente. Quando a pessoa é sorteada, ela tem um prazo de 3 dias para se manifestar, para que eu possa entregar o livro para ela, correto? Então vamos falar aqui sobre o projeto Hobbit Green, as 48 leis do poder que eu estou falando, que eu estou fazendo, né? Vamos falar hoje sobre a 31ª lei, que se chama Controle as opções, quem dá as cartas é você. Vamos falar sobre o Kizar Ivan Terrível, só pelo nome você já viu quem é essa pessoa, né? Tão doce, tão amável. Claro que eu estou sendo irônico, para quem entende que é ironia, né? Quando a gente, é claro que nós estamos falando de um Kizar de reinado, que ali é uma dinastia de parte de pai para filho, mas quando a população ela é acuada por um ditador e por um lado sobre os aristocratas, essa palavra é um pouquinho complicada, mas eu vou tentar falar aqui direitinho aqui. Peraí. Eu vou tentar falar essa palavra correta. Que são os boiardos, uma classe aristocráticas de príncipes russos. Então vamos lá. Essa parte aqui, como eu falo, não é... não vou colocar esse livro aqui na mão ainda. Essa parte aqui é que eu falo que a gente tem que saber que tipo de pessoas está no poder e como você coloca o poder nela. Sem dúvida nenhuma, políticos e esses coaches que dão as promessas de que você vai ficar rico porque você é pobre, que você é burro, e você cai na ladainha nesses povos, muitas vezes, você e não tem um hábito de reconhecer realmente essas pessoas, etc., você vai acabar ganhando do vigário, né? E se arrepender muito caro por isso. Aqui nós estamos contando aqui uma história do Kizar, que é Ivan Terrível, né? Um homem que tinha vários inimigos, só que ele não tinha, no seu reinado, não tinha o poder absoluto para fazer as tais reformas que ele queria fazer no reinado da Rússia. Muito pelo contrário, a Rússia vivia naquele momento uma guerra civil. Ainda não estamos chegando aqui na época de Lenin e Stalin, essas pessoas doces e amáveis, né, dizendo que o capitalismo é malvadão. O capitalismo matou muita gente, né, mas os socialistas, comunistas, não vão... Enfim, isso não é pauta para esse livro agora. Haverá outras oportunidades. Quem queria derrubar o reinado de Ivan, ele não tinha poder para fazer isso. E muito pelo contrário, tinha esses chamados boiardos, que é uma caça de príncipe ali, cheio da grana. Eles impediam que o Ivan Terrível fazia essas reformas. Ele chegou no momento que ele ficou muito doente. Ele chegou a pedir para um desses príncipes que, quando ele morresse, que jurasse que o filho dele ia continuar no poder. É claro que alguns hesitaram e recusaram, conhecendo essa pessoa doce e amável que é Ivan. Eles não prometeram isso. Então ele entendia que ele tinha vários inimigos ali, que ele poderia ser deposto e que, enfim, poderia haver um golpe, etc. Né? E, inclusive, ele teve até uma traição para um inimigo dele aqui, que chamava-se Korkiski, que era um amigo dele, que era um príncipe, Andrei Korkiski, que também se viu contra ele. Muitos desses príncipes, quando viu que ele se recuperou, fugiram para a Polônia, Lituânia, que eram antigos inimigos da Rússia. Pois bem, neste ponto aqui, é um momento, na recuperação, esses inimigos começou financeiramente dos países que eles estavam mandando dinheiro
e fornecendo dinheiro, tropa, armamento, para que houvesse uma invasão na Rússia, para que Ivan o Terrível fosse derrubado, o seu reinado. Então, tinha no lado ali do... Aqui tem uma parte que eles falam, aqui eu tiro o óculos, aqui eu não enxergo muito bem, que eu sou míope, eu tenho astigmatismo bem alto. Então, assim, tem uma... De um lado... Peraí, deixa eu ver aqui, regime das suas tropas. Aqui, tinha um lado aqui de uma invasão que era do oeste, que era dos tártaros, e do oeste, que era dos tártaros, e do leste, que era dos boiardos, né? E também tinha ali uma parte desses príncipes, dessas pessoas também, que os camponeses, como a Rússia estava invadindo tudo, e não só isso, né? Existe também uma guerra civil que estava tendo muito roubo, muito assalto, aquelas coisas todas. Ivan, não tendo muita solução, não tendo muito o que fazer, porque ele não tinha o poder total, mesmo sendo ali um czar, um rei ali, para fazer as mudanças que ele queria fazer, porque ele não tinha esse total poder. O que ele faz? Ele teve uma ideia. Ele pega ali um monte de trenó, todas as suas riquezas, todos os seus ali funcionários, né, os seus criados, monta ali uns trenó ali e foge de Moscou e vai para uma cidade bem longe de Moscou. E a cidade de Moscou fica à mercê, porque as lojas são fechadas, né? Ali se gera praticamente uma guerra civil, as pessoas não tinham segurança, assaltos, roubos, assassinatos seria muito grande, porque o principal líder, né, deu linha, foi embora. Apesar que, vamos abrir um parênteses aqui, se ele realmente, mesmo ele não tivesse o poder que ele tinha, se ele quisesse defender a população e não olhar para o seu umbigo para o poder, ele poderia fazer isso, né? Já que o país estava sendo acatado por seus inimigos e estava tendo ali uma guerra civil. Até o próprio amigo dele, o Andrei, conspirou contra ele, né? Foi embora ali para a Lituânia, entre outros príncipes também, e como se for para a Polônia, porque eram os principais inimigos da Rússia naquele tempo e também, né, no tempo de hoje. Vamos ver aqui o Putin, né? Dos embargos, etc., que a Lituânia está fazendo ali. Nós estamos falando de 2025, né? Já que nós estamos ali nessa guerra de hoje da Ucrânia com a Rússia. Mas enfim, voltando para os aqui. Então ele vai e pega as coisas dele e vai embora, né? E foi para a cidadezinha lá. E aí começa o apelo da população, né? Em nome da Sagrada Igreja, dos camponeses, porque esses boiardos também, eles oprimiam muito os camponeses, né? Com aquelas taxas, impostos, aquela coisa toda. Então a população civil ficou acuada. De um lado, um czar que foge, que não tinha muito poder, e do outro lado, os boiardos, né? Que eram ali os príncipes, né? Aristocráticos, né? Que tinha rei da grande, que estavam dominando tudo aquilo ali. E a população acuada. Para onde vai correr? Né? Ele pega e vai embora, vai para aquela cidade ali. E aí houve um apelo para que o Ivan voltasse ao poder, né? Que ele voltasse ao poder para que livrasse a população daquele momento terrível, né, que a Rússia estava passando. E muitos apelos, muitos camponeses pedindo, implorando, chorando para ele voltar. E ele, né, ele fala assim: não vou voltar, vou ficar aqui, eu não tenho poder, não posso fazer nada. Vocês, né, esses príncipes que estão boicotando, não sou eu, né? Enfim. Até que, em um certo momento, ele aceita em voltar, mas com uma condição: que lhe dessem para ele poder absoluto. Ali, né, a intenção da população que poderia, ao voltar do czar para Moscou, que é a principal e o coração da Rússia, querer livrar a Rússia dos seus inimigos, que livrar os seus camponeses ali dos assaltos, dos roubos, de tudo isso. Mas, na verdade, ele estava dando uma carta assinada por um ditador. E que eles não poderiam depois reclamar, já que eles deram essa liberdade para ele, né? Já que deram para ele essa opção. O que Robert Greene observa aqui é para quem que você dá o poder, né? Eu repito, não é muito diferente. Às vezes você vê uma pessoa tomando poder numa sociedade, em qualquer lugar, você vê um político, olha, né? Vamos dar um exemplo aqui na Venezuela, né? Deram tanto poder para o Maduro: olha, vocês não têm comida por causa da fulano, vocês não têm segurança, eu não tenho poder, vocês têm que me dar uma carta de estrada para poder fazer o que eu quero. Hoje, o país está quebrado, né? Falta de comida escassa, gasolina, água, energia elétrica, etc, etc. Foi o caso de Ivan, né? Para se livrar dos inimigos deles, né? Dos traidores, né? A população ali tinha que dar para ele
total poder para ele, porque de um lado a população no meio e do lado dois poderes, né? Enfim, então o que o Robert Greene fala aqui nesse caso, repito, é um livro que você deve ler, mas você não deve, não, essa é a minha opinião, tá, gente? Colocar em prática aquilo que ele fala. Mas existe esse tipo de pessoas, né? Que para derrubar, para conseguir o seu poder, para conseguir o que ele quer, para fazer aquilo que você quer que ele faça, você tem que dar poder para ele. Não é mais ou menos como um político faz. Alguns políticos, né? Você está falta de água, de luz, de comida, de saneamento, você tem que ter o meu voto. Quando ele chega no poder, ele vai, será que ele vai fazer isso? Né? Essa é a questão. É um livro assim que ele quebra, é totalmente um livro totalmente não é politicamente correto, né? Mas infelizmente existe essa tal humanidade, existe essas pessoas de caráter duvidoso, existe as pessoas que para subir no poder elas vão te usar, né? Elas vão te fazer uma promessa, mas quando elas sobem é outra coisa. É aquela pessoa que andava no seu lado, mas quando ela subiu um pouquinho no poder, ela vai dizer para você tchau, tchau, bye, bye. Enfim, eu acho que o Robert Greene aqui, eu acho que ele deve ter passado na situação dele, assim, para ele fazer este livro, uma situação muito difícil, porque são pessoas que, né, não tem absolutamente nada a perder. E quando você dá um poder, eu conheço esse tipo de gente. Vamos abrir um moleque assim para mais perto, né? De pessoas que não tinham absolutamente nada. Elas, com seu carisma, não conseguiu dominar certos setores. Deram poder, deram aval, deram cartas para ela. Até que um dia ela ficou incontrolável. E para você tentar recuperar esse poder, né? Aquela hierarquia será muito difícil, né? Porque você deu corda para ela para mostrar o verdadeiro caráter. A pessoa é aquele negócio, quando ela está no poder, quando ela sobe um degrau, é ali que ela se mostra o caráter dela. Ela mostra realmente o que ela quer fazer. Então aqui no Robert Greene fala que para você ter o poder, você às vezes tem que dar as opções para pessoas. Ivan foi o que ele fez. Vocês ficam do meu lado, ou vocês ficam do lado dos boiardos. Só que os boiardos estavam, né, oprimindo os camponeses, né? Ele estava ali roubando as pessoas, né? Era a classe rica que estava mandando ali, né? Você vai escolher, vamos dizer, você vai escolher o menos pior. Se vocês dá poder e autoridade, pode ser para vocês, mas terá um custo, né? Só que eu tenho uma coisa aqui. Tá, ali vamos dizer que a população ela não tinha muito opção quando ela realmente não tinha. Mas o Ivan também, ele não era, né, só o nome, ele não era flor que se cheira. Mas ao dar esse tipo de lei para eles poderiam limitar a lei que daria para ele. Você vai livrar o povo russo desses traidores, mas você vai também, um poder que vai te dar, que você também vai achar a população, que você vai defender o opositório russo. Você também iria impor para ele o tipo de poder que ia dar para ele. Você também poderia limitar o poder dele, para que também não pudesse, assim como os boiados estavam oprimindo eles, o Ivan também poderia fazer isso com eles também. É saber o poder, é saber o que a pessoa ia fazer. Apesar que eles foram atrás do Ivan, que eram o Kizar, que era uma dinastia, que não tinha voto, passava de pai para filho. Mas ele, como ele sabia que ele não tinha tanto poder para fazer o que ele queria fazer, eles poderiam também decretar que tipo de poder que ele poderia fazer também. Né? Então existe você se conscientizar quem é os seus líderes, quem é os seus subordinados e quem é a pessoa que você conhece que é capaz de tudo por ele. Eu conheço esse tipo de gente que usa um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de malícia, que usa isso a seu favor de maneira diabólica e maquiavélica para subir no degrau dos outros. Eu tenho um conselho que é assim: toda hierarquia deve ser respeitada, toda lei deve ser respeitada, mas quando as pessoas usam a lei para benefício próprio, como uma ditadura, como uma ferramenta para destruir o seu próximo, você não deve se
se deixar ser manipulado e se deixar ser coagido. Você pode também buscar dentro da lei umas maneiras de você se defender. Eu tenho uma frase que eu aprendi isso no livros, que diz assim, ó, se você deixar as pessoas te tratar da maneira que lhe convém, isso vira hábito, o hábito vira rotina, e a rotina vira vergonha. Então, aqui o que eu posso entender, que faltou um pouquinho de sabedoria do povo, mesmo que eles, com poucas instruções, e estavam no meio ali, entre a cruz e a espada, né? Não tinha muitas opções, mas saber o tipo de poder que ele ia dar para aquele czar. Saber também que ele era força, já que está pedindo a força dele, a liderança dele, para ajudar o momento ali de Moscou, que era horrível, não era, né, tenebroso, mas saber também quais era o poder que ele tinha que ser exercido nele, para que não se vetasse contra ele, né? Enfim, foi o que Ivan fez e foi o que Ivan conseguiu. Só que ao chegar no poder, eles não poderiam mais reclamar sobre o tratamento que Ivan ia dar para eles. Ah, mas ele pediu poder absoluto. Sim, poderia dar poder absoluto a ele, mas com algumas restrições. E se ele não aceitasse? Então, levantaria um outro líder, conversaria com outro líder. Mas isso aqui é uma opinião minha, que não é uma verdade absoluta. Como Robert Greene, ele está dizendo para você dar poucas opções, é para tipo de pessoas que têm caráter duvidoso, né? Que usa o seu poder, que usa a sabedoria para oprimir. Quando ele não tem esse poder total, mas ele tem uma sabedoria, uma malícia, que isso sobrepõe a pessoa, o que falta é o poder, ele pode usar isso para barganhar em cima dos outros. É onde as pessoas são manipuladas. Sabe que isso acontece no Brasil? Né? Quando um político chega para você, olha aqui, tá vendo? Aquele político, se você votar em mim, deixar aquele político lá, ele vai tirar o seu benefício tal, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Só que, e se ele for realmente pro poder, ele vai te oferecer uma migalha, mas ele vai estar andando no seu relógio de 500 mil reais, da sua meia de 6 mil reais, da sua gravata, sei de quanto. É aquele que é o amigo de todos, que vai confortar, que vai salvar os oprimidos. Mas, na verdade, né, quando eles chegaram ao poder, aí a escolha muda, né? Com certeza, né, não estou dizendo que isso são todos, as coisas mudam porque o poder e o dinheiro, ele vai se aliar talvez até mesmo contra os seus inimigos, né? Pensando que você, ao colocar no poder, que ele vai livrar dos seus inimigos, que vai ser o seu salvador, com muitas aspas, mas não é isso que acontece. O Robert Greene fazendo o que ele dá a entender aqui neste caso é que você tem a sabedoria, você tem um conhecimento um pouco mais que algumas pessoas, só que para você exercer esse tipo de sabedoria, de conhecimento, você precisa de voto, você precisa de poder, e você não tem isso. Então vai jogar esse benefício voto falando que se as pessoas derem esse voto, derem esse poder para ele, ele vai beneficiá-lo. Só que na verdade não é bem isso, né? É a maneira de você subir, né, de um puxadinho sobre das pessoas, né? Sobre você ter poder sobre a pessoa. Mas eu digo, a hierarquia deve ser respeitada. Mas quando essa hierarquia, este poder, está desrespeitando, está manipulando, está tentando tirar o direito dos outros, eu não concordo. Você também pode procurar os seus direitos de maneira correta e não ilícita. Certo? Para bom entendedor, pingo é letra. Repito, existe gente assim? Existe. Como fazer? É observá-la como ela manipula as pessoas. É observá-la que quando você não está do lado dela, como você também se defender. Não, porque ela vai usar todas as artimanhas dela contra você. Eu conheço esse tipo de gente, esse tipo de raça. Enfim, não vou dar, né, nomes aos bois aqui, ou às vacas. Né, enfim, vamos evitar futuros processos, não é verdade? Mas, enfim, eu digo uma coisa também, que tem aqueles passivos tranquilos, né? Que tipo, eu não posso fazer nada, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de montano. É o verdadeiro passador de pano, porque está prejudicando ele? Não. Está afetando ela? Muito menos. Esse problema é seu e dela. Mas ele tem poder para mudar aquilo. Por que não muda? Porque, né,
conveniente a ele, porque aquela pessoa que está te fazendo mal, talvez está financeiramente dando algum tipo de lucro, né? Então, aquele banho-maria, tudo bem, tá, né, com você eu te entendo, vai te explicar com aquela calma, com aquela tranquilidade, por quê? Né? Não interessa para ele, não interessa para ela. Isso é problema seu, você que resolva, né? Mas se um dia as pessoas divergirem e você não poder mais ajudá-la, com certeza ela vai se levantar contra você. Mas eu penso aqui que é uma questão de tempo para você conhecer realmente quem são as pessoas. É uma questão de tempo para você, o que elas são capazes de poder, o que elas são capazes para destruir você, né? E principalmente quando as pessoas te darem poder e para ela ter mais benefícios, mais hierarquias, mais manipulações ali que ela consegue. Ai, mas eu fui manipulado, manipulada. Ai, mas... Não é que você foi manipulado. Você deixou ser manipulado porque era beneficiado a você. Você sabe do caráter dela. Você sabe do que ela é capaz de fazer para subir no poder. Mas eu tenho também uma conversação comigo que quando a pessoa ela cai, pode demorar o tempo que for, ela cai sozinha. Você pode reparar que a maioria dos inimigos, os grandes ditadores, manipuladores, eles caíram sozinhos. Muitas vezes eles caíram pelo próprio ego, porque esse tipo de gente tem um ego, uma arrogância acima do normal, porque eles acham que eles, né, eles têm que ser bajulados, mimados e aplaudidos, porque, né, é uma turminha mimizenta até ao certo ponto, né? Então eles têm um ego muito aflorado e eles caem no seu próprio ego, na sua própria arrogância. Isso, enfim. Eu conheci um caso, enfim, esse aqui eu não posso dizer porque, enfim. Mas eu conheci, esse aqui eu posso dizer, um caso que, como eu vou dizer, que se achava que a vida, não vou dizer se é homem ou se é mulher, vamos dizer uma pessoa, né, que estava acima do bem e do mal, que é uma pessoa de livro aberto, a minha biografia era maravilhosa, mas, e eu digo que toda pessoa, eu não estou dizendo toda, que tem pessoas que sabem estar no poder, mas o poder cria ego, e ego cria vaidade, vaidade cria derrocada. Eu não estou até aqui, como eu estou dizendo, feliz pela situação da pessoa, porque no final, quando ela cai como cai daquele jeito, você tem que ter certa pena dela, né? Porque se encheu tanto, mas no fundo se esvaziou. E um detalhe, não precisou de ninguém empurrá-la, ela caiu sozinha, né? É de um fato de uma pessoa, né, que queria adquirir um bem, mas de uma maneira, digamos assim, ilícita, pouco ortodoxa, né? Se achava, né, sempre tem uma piadinha na boca, sempre tem, né, uma risadinha, sempre com aquele momento, sabe, eu vou te insultar sorrindo, né? Eu sou o Don Juan, o Adam Juan, né? Eu não posso dizer nome. Me dá vontade. Mas enfim. E aí essa pessoa, né, foi pego na boca da botija, né? Todo mundo sabe, todo mundo viu. Mas, né, eu fico olhando assim, né? Conhece, sabe fazer, pode crescer financeiramente, né? Porque quando você quer subir de uma maneira honesta, pode demorar, mas o céu e o universo é o limite, isso é o limite para você. Mas queria adquirir um bem porque porque tinha poder, porque tinha acesso, adquirir uma coisa que não é seu de forma ilícita, né? E aí aquela pessoa que ficava com o peito estufado, né, que, né, eu sou quase vamos dizer assim, né, o faraó ou a rainha de Sabá. Ai, que vontade de falar. Foi tentar adquirir um bem de maneira ilícita, de maneira correta, e foi pego na botija e foi, né, com o rabinho entre as pernas. Mas eu falo a verdade, eu fiquei, quando eu descobri aquilo, eu fiquei até com uma certa pena.
Porque quando você gosta muito de falar dos outros, você acaba se escondendo, mostrando de verdade as coisas, a sua personalidade. E é uma questão de tempo de você mostrar a sua verdadeira face, né? E aí eu falei assim, poxa, onde está a sua arrogância? Onde está seu ego? Onde está a sua sabedoria? Onde está, né? Jogou a biografia no lixo. E é uma pessoa extremamente inteligente. Não, eu reconheço aqui. Extremamente inteligente, conhece, sabe fazer, mas se perdeu uma coisa tão fútil, tão idiota. Poderia adquirir aquele bem de uma maneira honesta, de uma maneira bonita, mas não. Quis de uma maneira, digamos, de uma maneira ilícita, um puxadinho mais rápido. E se foi dessa maneira. Aí eu parei, eu pensei assim, pô, né? Logo você, senhor ou senhora, paladino ou paladina da moral e dos bons costumes, desse maneira. Mas enfim, é uma questão de tempo, sabe? Eu falo, você está falando, você está gorando, não estou gorando não, você está falando, não estou não. Sabe por quê? A gente vê muito casos, né? De corrupção no nosso país, de político, etc. As pessoas se matando por pouca coisa. A gente tem uma opção. Não é a opção de ser honesto e ser independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, do seu gênero, etc, etc. É uma escolha sua. E quando você está no poder, você pode mostrar para aquelas pessoas que você pode subir na vida de uma maneira honesta, de uma maneira ilícita, e adquirir bens de uma maneira honesta e ilícita. Não de uma maneira horrenda, como é que foi. E me fez pensar, poxa, né? Uma coisa assim, por que fazer isso? Né? Já que se dizia tão imortal. Enfim, eu posso dizer mais detalhes, porque, enfim. Quem estiver vendo esse vídeo até o momento, está ficando longe de quase 27 minutos, entendedores e entendedoras entenderão. Mas é isso, né? O poder, ele manipula, é você deixar uma pessoa, colocar uma pessoa no poder despreparada. Ela pode ter até um certo conhecimento, sabedoria para estar naquele poder, mas não tem um psicológico para saber mexer com aquilo. É uma questão de tempo para cair. Não estou aqui me colocando acima do bem e do mal, já disse. Sou um homem de defeitos e de virtudes como qualquer outro. Mas você conseguir subir e ficar com uma coisa, ou tentar, né, que desse jeito não, né, a pessoa não conseguiu, de maneira ilícita, eu acho muito pequeno. Mas enfim, cada um sabe o legado que deixa na vida, e a biografia que escreve. Né? A pessoa achou que ninguém viu, mas todo mundo viu, né? Mas né? Essa pessoa acredita que não foi pego e que ninguém sabe, mas todo mundo sabe. Mas enfim, isso é problema dela. Mas é isso. Tome cuidado com as pessoas que você se envolve. Tome cuidado com as pessoas que você dá poder. Porque isso, assim como o Ivan Terrível, né? Aquela população que estava acuada, ele deu uma opção, né, para as pessoas. Olha, você fica com os boiardos, que são aristocratas ricos, que estão ali roubando vocês, manipulando, ou eu, Kizar. Ele poderia dar os boiardos, né, ali eles não tinham muita opção de que era bom, que era ruim. Mas já que estava dando poder para ele, eles poderiam realmente colocar a mão, né, escrever ali, né. Eu acho que tinha vastas pessoas que queriam que ele voltasse para o poder. Mas deixar bem claro quais são as leis, os princípios que deixar para ele. Quando você dá carta de branca demais para uma pessoa, e repito, que psicologicamente não está preparado para isso, ela vira um déspota, uma ignomínia, uma anátema, um sepulcro caiado. Existe esse tipo de pessoas? Existe. Né? Como eu disse, e vou repetir mais uma vez. Cada um sabe a biografia que escreve e o legado que deixa na vida. Não é verdade? Então é isso, gente. Desculpe ter me alongado.
muito neste vídeo, era a minha intenção. Geralmente meus vídeos terão no máximo 10, 15 minutos, mas essa história de Ivan Terrível me fez me trouxe memória uma história baseada em fatos muito reais, mas enfim, né? Que fica uma lição pra gente, tá certo? Mais uma vez aqui eu quero agradecer humildemente aos 404 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. Segunda-feira, dia 17, às 8h30, estarei fazendo novamente o sorteio do livro do Colo de Macarte, Estela Maris. Correto? Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Não se esqueçam jamais, sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até lá.